Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 115 do Rural Talks. Para quem não conhece o Rural Talks ainda, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós falamos com todo o ecossistema de tecnologia do agro e as empresas que consomem essa tecnologia. Ou seja, nós falamos com startups, VCs, CVCs, corporações, todos envoltos ao agronegócio. Tudo bem, Amorim? Será que tem alguém que ainda não conhece? Ah, cara, a gente tem que... Sempre te provocando. Tem que dar aquela... Tem que continuar, tem que ter efetividade. Hoje estamos tendo a honra... Deixa eu só... Calma. Não vou falar quem é. Não, calma. Não vou falar quem é. Antes da gente anunciar quem vem hoje, a gente tem que falar do projeto que nós estamos divulgando em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos. O Agro... Hospital do Amor. Hospital do Amor. Isso. O Agro contra o Câncer. Então aqui vai aparecer um QR Code para que vocês possam doar e ajudar esse hospital que trabalha de forma humanizada, com tanto amor, levando esse atendimento necessário para quem precisa, de forma gratuita. Então é super importante que a gente possa colaborar com o Hospital do Amor de Barretos. Então tem o QR Code aqui para que vocês possam participar desse projeto, o Agro contra o Câncer. Agora sim, André. Estava ansioso para divulgar nosso convidado. Tem que fazer essa propaganda do bem aqui, senão não dá. Poxa, isso daí é um exemplo de instituição. Sem e hoje, Rodrigo, estamos tendo um grande prazer de receber que se tornou um amigo já há algum tempo, e onde eu tive o prazer de visitá-lo em sua matriz, Santa Bárbara do Sul. Eu não vou falar o nome dele. Não, já entregou, já. Se alguém descobre. Já entregou. Uma companhia do agro, uma companhia meio pequena, listada, anda devagar. Bom demais. Mas, poxa, é uma honra pra gente aqui. Eu acho que vamos ter uma grande aula aí do mercado de grãos aqui pra gente. A história é sensacional. Não só do mercado de grãos, mas acho que do empreendedorismo no agronegócio, que é super importante a gente destacar de como nós temos profissionais e empreendedores que desbravaram o agronegócio e continuam desbravando outras áreas que a gente vai discutir aqui por conta da tecnologia que está vindo. Exato. E que está sendo aproveitada para levar cada vez melhores produtos na mesa. Uma das companhias pioneiras no uso da tecnologia para essa eficiência. Sem dúvida. Que a gente vem buscando aqui no campo. Estamos aqui hoje para entrevistar Luiz Dumoncel, CEO e fundador da 3Tentos. Obrigado, Luiz, por estar aqui com a gente. É um prazer recebê-lo e falar um pouquinho da 3Tentos, gente. Para quem não conhece a 3Tentos, olha, para quem não conhece, essa daqui acho mais difícil do que do rural, tá? É uma empresa brasileira do agronegócio que se destaca por sua ampla gama de atividades, tá? Incluindo produção de sementes, comercialização de grãos, fertilizantes, defensivos agrícolas, e teve seu IPO, ou seja, abriu seu capital na bolsa dia 12 de julho de 2021. Se eu tiver alguma coisa errada aqui, Luiz, você me corrija, por favor. E o ticket é TTEN3. Então sigam lá para vocês acompanharem como está indo a 3Tentos. Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente. Se eu falei alguma coisa errada ou faltando, você já toca a ficha. Certo, Rodrigues. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, André. Obrigado, amigo Luiz. Aí do mercado que a gente foi conquistando. E é um prazer para mim estar aqui no Rural Talks conversando com vocês. Obrigado, Luiz. Antes da gente começar aqui, acho que é super importante, a gente sempre faz esse roteiro junto com as startups, mas como a gente está falando de empreendedorismo não quer dizer o tamanho, mas da onde começou, né? É super importante a gente entender aqui qual que é a sua história para começar na jornada da 3Tentos, para a gente poder dar um exemplo também, acho que é importante, né, Luiz? Para essas startups que estão começando aqui agora, que podem galgar uma abertura de capital na bolsa, que podem galgar o mesmo crescimento que a 3Tentos ganhou aí nos últimos anos. Bem, falando assim inicialmente de mim, Rodrigues e André, aqui vocês estão falando com um agricultor. Legal. Do interior do Rio Grande do Sul. Santa Bárbara do Sul é a nossa cidade natal. Eu também me formei veterinário na Federal lá em Porto Alegre. Mas já desde muito cedo na minha carreira, depois de formado, me dediquei junto com meu pai e meu irmão às nossas propriedades no Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste. Sempre buscando um trabalho efetivo na fazenda, com resultado. Início da década de 90, era
realmente difícil e desafiador, que segue sendo, né? Mas eram os desafios da época, de focar, de trabalhar muito no melhoramento genético. Então, a pesquisa no Brasil, ela só era uma pesquisa pública, então Sim. As novas cultivares de soja, de milho, de trigo, enfim, e outras culturas vinham das instituições públicas, ou federal ou estaduais. E nosso desenvolvimento estava bem aquém de um país como Estados Unidos, por exemplo, e mesmo a Argentina, né? Até que em 1995, né, nós tivemos a promulgação da Lei de Proteção de Cultivares, onde foi possível, então, a chegada de várias empresas de pesquisa, de melhoramento genético, né? Isso nós já vislumbrávamos na época a biotecnologia, uma soja resistente a herbicidas, por exemplo, herbicida total, Sim. na época, que era muito importante. Então a nossa produtividade vinha decrescendo ao longo dos anos, porque nós tínhamos uma pesquisa mais lenta do que a pesquisa privada vinha implementando no resto do mundo. Então, ali foi uma grande transformação e esse talvez tenha sido um dos elementos mais importantes na decisão do pai, né, do João Marcelo, Sim. meu irmão e eu, para começarmos a 3tentos. E esse agricultor que aqui está batendo esse papo com vocês, esse veterinário que na realidade nunca exerceu, mas que nós fomos sempre em frente na busca de tecnologia. Legal. De passar ou assim ser uma empresa que até hoje a nossa visão permanece a mesma, sermos uma empresa de soluções no agronegócio. Isso fez com que a 3tentos se tornasse esse ecossistema que é hoje. Muito legal, muito bom. Interessante você destacar que foi em 90, 95 que teve essa mudança, porque a gente dependia basicamente da Embrapa, né, para fazer todos os melhoramentos, né, naquela época, né, e foi ainda teve uma melhora positiva, né? Não, sem dúvida, a Embrapa é uma referência mundial, era muito mais, né? Ela depois perdeu um pouco de espaço, talvez porque a iniciativa privada tenha vindo numa velocidade muito maior, mas até hoje é uma empresa admirável e na época assim, conseguiu entregar para o mercado soluções inimagináveis, principalmente no rompimento dessa fronteira agrícola que foi o Centro-Oeste brasileiro, em cima de terras degradadas, em cima de cerrados, que realmente o melhor a acontecer naquele momento era a implantação de lavouras. Deu uma acelerada na instituição privada, né? Quer dizer, você já tinha alguma coisa feita, né? Quer dizer, você já tinha um processo, um rolo aí rodando, e a iniciativa privada acelerou esse negócio e tomou conta do Centro-Oeste. Né? Exatamente. E aí vocês começaram a 3tentos, então, no Rio Grande do Sul, fazendo a comercialização e a produção de sementes inicialmente lá? Como foi? Sim, a 3tentos começou, então nós começamos a operar em fevereiro de 95. Legal. Então, o ano que vem vamos estar completando os 30 anos aí de atividade. E a 3tentos começou com a produção de grãos, né, a multiplicação da semente genética, a semente básica, e depois, consequentemente, a semente certificada e comercializada com o produtor. E já no mesmo ano, em 95, nós começamos a originar grãos, ou seja, nós começamos a implementar e a desbravar junto com algumas outras poucas empresas, a buscar com o produtor a relação do RED, a proteção dele, o que ele precisava fazer para fazer a troca dos seus insumos pelo grão da safra futura. Então a 3tentos começou isso, né, junto, como falei, algumas outras empresas e cooperativas da região, a gente começou a implementar. E começamos a ser, e fomos um dos pioneiros nos dias de campo do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós queríamos compartilhar as informações o mais aberto possível, não só de tecnologia, não só de insumos, não só da evolução que vinha no agro, já vinha demandando muito, mas também de mercado. Sim. Então nós começamos na época em que o fax era uma novidade, em 95, e a ligação telefônica para ver a chamada de Chicago era
era às 11h30 da manhã, qual é a chamada de hoje, e tudo isso nós fomos compartilhando com o nosso produtor, com o nosso cliente, né? E ao mesmo Sim. tempo era o nosso colega, Rodrigo. É isso. Então, Exato, a intenção exato. era essa, não Exato. é? E permanece até hoje cada vez mais forte de todo um time. Gerando valor para o ecossistema de uma forma Exato. natural, né? Exato. Mas Nós é interessante. focados no crescimento do setor e, obviamente, que parte de um crescimento do produtor. Mas é um ponto interessante, porque vocês foram vamos dizer, um expoente do mesmo, né, no mesmo núcleo de todos. E isso que eu ia te perguntar, e como é que era um pouco dessa recepção desse produtor, que até então você também era um produtor como eles, né? Como é que eles recebiam essa vamos dizer, esse approach de vocês, ou a iniciativa, né, da 3Tentos, né, o propósito da empresa, o que vocês iam fazer? Então, como é que foi esse comecinho? Porque você tem uma barreira, né, que você quebra para depois poder avançar. Foi muito legal, André, assim, porque até nós, no início, ficamos um pouco receosos como que vai ser, porque a competição e a competitividade existe, sempre existiu e continua existindo, né? Uhum. Mas a receptividade do produtor para com a 3Tentos é até hoje muito boa. Em novos Legal. mercados que a 3Tentos faz, em novos estados que ela se estabelece, nós sempre vamos com pessoas locais, pessoas que têm uma identificação muito grande com o agro. Nós não costumamos a nos relacionar ou a chamar pessoas para o time que não tenham essa identificação com o produtor rural, porque realmente nós conseguimos passar para ele esse desejo de respeito, de transparência total, não um ganho em cima da desinformação, pelo contrário, um ganho compartilhado em cima da informação, do conhecimento. Então sempre foi um mote para mim, até como pessoa, até hoje eu busco cada vez mais estar bem preparado, buscando esses novos conhecimentos para nada mais do que compartilhar e ajudar na tomada de decisão, porque é o produtor rural que toma a decisão. Sim. Desde o dia do plantio, da cultivar, da fertilização do seu solo ou de qual proteção de cultivo ele vai usar, né? Até, obviamente, o momento da sua comercialização. Isso é legal. É muito interessante esse ponto, porque a gente costuma discutir muito nessa mesa aqui, Luiz, sobre a simetria de informação, que ainda hoje, com todo esse aparato tecnológico, existe. Agora eu fico pensando em 1995, que você tinha que fazer uma ligação. Olha a assimetria de informação que nós tínhamos lá, né? E ainda hoje nós discutimos sobre a assimetria de informação no agronegócio, quando você vai dar um crédito, quando você vai conversar com a Faria Lima sobre uma emissão de um CRA, quando você vai fazer um IPO, por exemplo, que nem você participou, a assimetria de informação que existe entre o mercado financeiro e o campo, onde é o campo produtivo ainda, com todo esse aparato tecnológico, né? Então acho que é super importante a gente estar munido de ferramentas, de tecnologias para melhorar essa tradução do que está sendo feito lá no campo, para que todo mundo possa entender. É um pouco do que a gente faz aqui nesse podcast para tentar levar um pouco da informação do agronegócio para todo mundo, para tentar furar essas bolhas, para deixar de falar besteira e também falar o que realmente acontece lá na ponta, né? Acho que é um ponto que você falou, eu tenho que conhecer para poder transmitir corretamente. A gente tenta fazer exatamente isso, e eu acho legal esse ponto. Eu queria entrar um pouquinho no detalhe de como que vocês fazem todo esse controle da comercialização de grãos. Hoje vocês usam tecnologia, como que vocês abordam a implementação de tecnologia hoje para usar essas tecnologias ao favor da companhia, né? Para olhar o melhor, para ter informação. Tem uma frase do Peter Drucker que fala, eu preciso saber para poder gerenciar melhor, né? Então acho que a gente acaba usando tecnologia para poder gerenciar melhor a estrutura da corporação ou até mesmo fazenda, né, no final do dia, né? Sim, sem dúvida nenhuma, Rodrigues. Até eu costumo, a frase não é minha, mas obviamente nós temos muitos dados, cada vez mais, né? Mas informação é realmente um pouco mais difícil de ser atingida, e principalmente essa informação que gere valor. E sobre tecnologia, então, nem se fala, né? Então é onde a 3Tentos tenta trabalhar, e é onde a gente está focado, é realmente usar esses dados, transformar isso numa informação, transformar isso numa experiência, né? E que
assim, cada produtor rural consiga tomar a decisão baseado nas informações que ele tem de mercado, nas informações que ele tem de empresas de pesquisa na sua propriedade. Porque nós aqui, vamos pensar aqui na Rural Ventures ou aqui batendo esse papo aqui na Rural Talks, nós não temos a informação que cada agricultor tem da sua propriedade. Então nós não somos capazes de tomar nenhuma decisão por ele. Nós somos capazes de municiá-lo com alguns dados, mas principalmente nessa, não diria tradução, mas talvez uma customização do que está chegando para ele. Se nós pensarmos a agricultura de precisão, há quanto tempo ela está assim, sendo usada pelo produtor? Já há alguns anos, ou talvez algumas décadas. E ele não para de evoluir. Então, aquele grid, vamos fazer um grid de 5 hectares. Eu já achei isso magnífico. Nós estamos fechando esse grid cada vez menor. Sim. E nós vamos chegar no metro quadrado. Vamos. Né? Então, isso tudo é tecnologia. Então, quando a gente fala de uma tecnologia desde um melhoramento genético com marcadores moleculares hoje, onde tu identifica uma característica de um híbrido de milho que eu quero aqui para essa região e coloca naquele milho essa característica aliado ou mantendo todas as demais, a uma biotecnologia que vai ser das 3 ondas que a gente tem no agro. A primeira foi de resistências a herbicidas, a fungicidas, a segunda toda numa questão de maiores produtividades vinda desse melhoramento, do lançamento de uma nova cultivar que se levava 13 anos, 12 anos, hoje em 5, em 4. Né? E a terceira onda, que é aproximar, que já está acontecendo cada vez mais, o alimento da saúde. Sim. Então, quando nós estamos aproximando cada vez mais esse alimento saudável, que vai ser destinado para o Rodrigues, esse é o teu alimento, porque é assim que o teu saudabilidade, organismo... né? Isso aí então, é sensacional. Nós estamos chegando na terceira onda dessa biotecnologia que parte do campo. Então, são muitas tecnologias e se nós formos evoluindo, eu estou falando muito aqui em semente, mas se nós formos evoluindo direto para outra ponta do mercado, se nós não tivermos uma consciência de que nós precisamos ferramentas que nos deem condições para que cada produtor tome a sua melhor decisão no campo, ele vai ter talvez uma decisão errada e que ele lutou tanto lá na primeira faixa da produção dele, do ciclo produtivo dele, para gerar mais 5% de produtividade, e talvez ele perca 10% lá na ponta, na comercialização, se ele não fizer um hedge apropriado ou um planejamento de vendas. Sim. Mas volto a frisar, a principal e a maior informação está dentro de cada fazenda, dentro de cada propriedade. E um ponto que você trouxe que eu acho que é fundamental, que eu estava até escutando um podcast americano que entrevistou o responsável por solo da Syngenta Global. Sim. Que ele estava comentando que a gente nem começou a descobrir ainda o potencial que nós temos de gestão do solo, da saúde do solo, e como isso vai ajudar a gente a manejar e manipular melhor o que vai ser plantado, com o que vai ser aplicado e o que vai ser de benefício da extração do potencial produtivo daquela semente. Que às vezes a gente está olhando para a semente, mas o solo ele está numa condição que não é adequada para fazer o potencial produtivo daquela semente chegar aonde a gente quer. Sim. Então a gente acaba hoje olhando, a gente sempre analisou a parte física e química, né? E a gente deixou muito a biológica. Agora que a gente tem condições de fazer essa avaliação biológica aprofundada para extrair o melhor daquela semente, né? Sim. Você acredita que essa é a nova fronteira que a gente tem que explorar? Que é a análise de saúde do solo? Rodrigues, a gente tem muitas fronteiras aí, né? A fronteira do agro e os desafios / oportunidades que nós temos são imensos, né? Então, eu chegaria assim e talvez pontuaria que a demanda, né, por alimentos de maior e melhor qualidade, isso aí é constante. Então, esse aumento,
essa distribuição desse alimento aonde mais precisa. Sim. Nós precisamos fazer essa conexão, o mundo vem fazendo essa conexão para que realmente as pessoas não passem mais fome, né? Então nós temos condições de abastecer o mundo com um alimento saudável, sem desmatar. Sim. Mas assim, o mundo não precisa. Já foram assim desmatadas muitas áreas em vários países, inclusive no Brasil. O Brasil não é o vilão, né? Todos os países. O Brasil talvez tenha sido o último a fazer esse movimento, mas já o fez, e isso hoje nós temos talvez a legislação mais rígida de todo o mundo no que tange a desmatamento. Sem e dúvida. O produtor rural, em sua imensa maioria, quase totalidade, segue a risca. Sim. Ele segue a risca Respeita. do que a legislação manda. E aí eu estou indo com essa introdução à resposta da tua pergunta para dizer que a solução está em produtividade. A solução está em eficiência. Sim. A solução está em utilizar as novas tecnologias disponíveis. E com isso nós vamos produzir muito mais no mesmo hectare. Sem dúvida. Né? E isso vai trazer um equilíbrio assim a essa mudança climática. Eu vejo a população mundial, nós vamos superar isso, nós vamos melhorar isso. E já estamos a caminho, já estamos muito conscientes, partindo do campo. Sim. Mas não é só o campo que tem responsabilidade nisso. Pelo contrário, hoje o campo já faz um movimento de restaurar tudo isso. A gente precisa que toda a sociedade esteja envolvida nisso. Começando pela sociedade urbana. Sim. E aí que a gente tem essa conexão entre urbano e rural, ou urbano e campo cada vez mais, para a gente ter uma solução eficiente no que tange a mudanças climáticas, por exemplo. Você lembrou uma frase que eu, na entrevista com o Roberto Rodrigues, ele falou que o campo e a cidade, na verdade, um depende muito do outro diretamente. Eles não podem ficar se atacando, porque da mesma forma que o campo abastece a cidade com alimento, a cidade abastece o campo com tecnologia, e assim vice-versa. Todas as pesquisas são feitas por pessoas que estudam nas universidades, nos grandes centros, e voltam essas pesquisas para o campo para produzir melhor, ou até ter uma genética melhor. Então, exatamente, esse é o grande papel que a gente quer fazer, que é furar a bolha para que essa comunicação seja fluida e tenhamos o entendimento de que o PIB brasileiro do agronegócio, ele é uma coisa unânime que vem da tecnologia da cidade, da produção do campo, e eles não trabalham segregados, trabalham juntos, na verdade. E todo mundo tem corresponsabilidade, na verdade, no resultado final dessa operação, né? Sim. E só é comercializado porque tem pessoas trabalhando no porto, entregando aquela mercadoria lá para a soja ser exportada e assim por diante, né? Então, acho que esse ponto é super importante para que a responsabilidade ela é de todos, na verdade, né? De todo mundo que está envolto ao agronegócio, e o Brasil está envolto ao agronegócio, né? No final do dia. E tudo isso, Rodrigues e André, assim, com uma certeza de que nós estamos caminhando cada vez mais para a produção de combustíveis biocombustíveis para essa energia renovável. Então, isso, o Brasil tem uma potência ainda gigante, já é bem explorada. A cana-de-açúcar, por exemplo, na produção de etanol, o biodiesel com a soja, com a gordura animal, por exemplo, aí fazendo um trabalho incrível. Já 14% do diesel que a gente usa já é biodiesel, 27,5% na gasolina com etanol, seja ele de cana, seja ele de milho. Exato. E o etanol de milho sendo agora o novo ator, né, chegando com essa safrinha brasileira de 110, 115 milhões de toneladas. Exato. E nós produzindo essa energia renovável sem prejudicar em nada a produção de alimentos. Pelo contrário, nós realmente fazendo um equilíbrio no que é a demanda de óleo de soja, o que nós podemos atender internamente e externamente, qual é a demanda por óleo de milho e o que é a demanda por proteína animal, seja bovino, suíno. Utilizando o subproduto para alimentação, perfeito, né? É isso. Então,
é isso que a gente tem feito cada vez mais. E essa relação, muito bem lembrada por ti, Rodrigues, do campo e da cidade, ela precisa e deve ser cada vez mais intensa e verdadeira, como ela é. A gente tem esse reconhecimento do campo para com a cidade, do campo para com a evolução, e já estamos identificando isso também. A tecnologia aproximou de novo, na verdade, né? Porque antes realmente você perdia seu filho para a cidade, né? Exato. Você tem um caso hoje que você tem seu filho trabalhando também dentro da companhia. Então isso é uma maravilha, é uma beleza. E a gente identifica isso, André, assim, nas propriedades rurais, né? Quando assim, os filhos vão para estudar, voltam formados e voltam para essa colheitadeira totalmente tecnificada. Voltam para esse plantio que ele está ali. Acabou aquele mundo isolado, né? O cara e ele está com o celular na mão aqui, checando como que abriu Chicago, como que abriu o campo. Né? E é essa evolução com tantos dados que a gente está proposto aqui em transformar isso em informação para que o produtor tome a sua decisão em cada local. Muito bem dito. Mas eu acho que você tocou num ponto, Luiz, que é super importante. É o protagonismo do Brasil na energia renovável no mundo, dado esse potencial produtivo que nós temos. Recentemente nós entrevistamos aqui o Eduardo da Mamona também, né? O Edson da Caima. Da Caima, da Mamona, falando sobre o potencial produtivo. Muito interessante, né? Foi um caso que no passado, lá na década de 2000, você teve um incentivo do governo, né? Coisa, e agora ele tem uma nova tecnologia com, vamos dizer, a Mamona hoje muito mais, vamos dizer, eficiente do que da passada, entendeu? Então acho que tem um mercadão para crescer também que até então estava adormecido nesses últimos anos, né? Eu acho que tem potencial para tudo, na verdade, né? Mas, Luiz, eu queria te perguntar, explicar um pouquinho para o pessoal, né? Onde a 3tentos atua hoje. A gente sabe que ela é do Rio Grande do Sul, né? De Santa Bárbara, que o Amorim comentou no começo, mas assim... E com os 30 anos, vai ter aquele churrascão de novo. Isso aí a gente não pode falar, depois o pessoal vai querer participar e tal. Ele, como já é colaborativo, ele já vai ter que chamar todo mundo. Mas onde que hoje a 3tentos tem atividade, né? Onde que ela está distribuída? Porque já é uma empresa grande, né? Tem um potencial produtivo. A gente teve uma notícia recentemente que vocês estão entrando no mercado de etanol de milho também. Onde que a 3tentos atua principalmente? Qual que é o grande foco dela? E se você puder dar uma explicação para a gente de onde que você enxerga a próxima fronteira da 3tentos dentro do mercado agro. A 3tentos então começou há 29 anos e meio atrás, né, lá em Santa Bárbara, como uma empresa de sementes e grãos. Já no ano seguinte a gente já anexou, começamos o trabalho com fertilizantes e com proteção de cultivos. Legal. Né, e isso a gente trabalhou até 2013, quando a gente inaugurou a nossa primeira planta de crush de soja e já no ano seguinte a produção de biodiesel. Isso foi na cidade de Ijuí, lá no Rio Grande do Sul também. Já em 2019, nós compramos e reformulamos uma outra planta de crush de soja em Cruz Alta, dessa vez. E depois do IPO, a gente iniciou a construção e a nossa incursão no Centro-Oeste brasileiro, no estado do Mato Grosso. Legal. Mais precisamente na BR-163, entre Sorriso e Sinop, no município de Vera, onde a 3tentos fez a sua maior planta de crush, hoje 2.600 toneladas dia, e produção de biodiesel. Então, com isso, a 3tentos tem hoje 3 plantas de crush de soja, 2 usinas de biodiesel. Além disso, nós temos uma misturadora de fertilizantes com uma marca própria, Trifértil. Legal. Situada também em Ijuí, no Rio Grande do Sul, mas que atua na importação de matéria-prima, que a gente já distribui, já coloca fertilizantes hoje, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso, mas também trabalhamos muito em parcerias com as grandes empresas multinacionais desse setor. E somos produtores de semente, com 2 unidades de beneficiamento de semente em Santa Bárbara, né, 2 situadas ali, e produzimos semente de soja e de trigo. Legal. E, além disso, a gente revende semente de milho. Ou seja, a 3tentos atua em toda a cadeia. E originando esse grão do produtor, né, para que a gente consiga, junto com ele, fazer sempre a melhor comercialização. Atuamos em mercado externo e mercado interno. Nós temos uma trading localizada aqui em São Paulo,
né, já desde dezembro de 22, Legal. né, onde nós temos todos esses profissionais que têm a primeira semana de cada um que entra, ela é no interior, ela é na base, e a gente tem uma conexão muito forte, continua tendo com o campo. Falando com quem produz lá na ponta. Falando sempre com quem produz, trazendo todas essas oportunidades, ameaças, riscos, né? E para isso a gente precisa ter uma informação muito apurada, muito certeira, para que a gente consiga passar isso para o nosso cliente. Esse sempre foi o objetivo da 300, nós colocar sempre os melhores produtos, os melhores insumos, ter essa informação vinda direta da pesquisa para o produtor, conduzir toda essa lavoura até a produtividade maior que ele conseguir atingir, e com esse grão a gente proporcionar um ambiente onde ele possa fazer a sua melhor comercialização. E para isso, obviamente, que a gente precisa fazer a nossa gestão de risco, atuar dentro da nossa política de riscos, que a companhia tem muito rígida, muito conhecida pelo nosso time, e a gente dedica muito tempo, muito esforço para isso acontecer, e realmente a 300 hoje, com 30 anos, ela está mirando 100, ela está mirando 200. Nós realmente não estamos aqui por uma safra, a gente seguidamente fala nisso, né? E no último janeiro, agora, dia 15, mais precisamente, a gente anunciou o plano de crescimento até 2030, onde a companhia vai atingir até 100 unidades, né, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Centro-Oeste brasileiro, né, e a nossa usina de biodiesel, a nossa usina de etanol de milho em Porto Alegre do Norte, no Vale do Araguaia. Com isso, a 300 vai estar na BR-163, que é um eixo importantíssimo, talvez o mais importante do agro brasileiro, mas também na BR-158, né, que é outro eixo que vai chegar até Barcarena e ter a possibilidade de ir para o mar, como também vir para os estados consumidores, mais consumidores no Brasil. Então, ali nós estaremos produzindo o etanol de milho junto com o DDG e junto com o óleo de milho, numa produção e num ambiente que já se produz hoje, já se planta 1.200.000 hectares de milho nessa região. Então, além da soja, além do milho, uma área de expansão também, André, muito importante, de área de uma pecuária que vem extensiva, já com algumas terras degradadas, e ela vem sofrendo, ela mesma se propondo uma tecnificação, uma intensificação muito acelerada, né, e isso aproxima a agricultura e pecuária. E a 300 está localizada nesse ambiente ali para proporcionar uma facilidade nisso com a industrialização. E a usina de etanol de milho é da 300 também? Vai chamar 300? Tá tudo debaixo do mesmo grupo? Tudo, sim, tá. Não, bacana. Você sabe que a gente teve lá na abertura da safra de etanol de milho lá em Cuiabá, né? Acho que foi em março. Aí o presidente Guilherme até falou, poxa, o Luiz, eu achei que o Luiz Osório, achei que você gostava, acho que estava o João, né? Estava o João Marcelo, sim. E inclusive alguns fornecedores de equipamentos e alguns fornecedores que estavam fornecendo para vocês também estavam lá expondo. Então, é uma pujança muito grande. Inclusive tem até um outro evento de grãos agora, final do mês de agosto. Sim. E da abertura de safra. Então, que eu acho que é uma oportunidade bacana também de junção das pessoas. Lá. Eu tive a semana passada, fiquei toda lá, né? Daí estava lá na construção, já está bem adiantado. A previsão de inauguração para quando? Nós devemos estar originando soja já em janeiro do ano que vem, nessa unidade, porque ela vai ser também como a da BR-163, a gente origina soja e milho, mas industrializa só soja. Na 158 nós vamos originar soja e milho, mas industrializar só o milho. E provavelmente o ano que vem, em junho, julho, a gente já esteja originando milho, para que a gente possa fazer a primeira rodada e, se Deus quiser, tirar o primeiro copinho de etanol e os primeiros quilos de DDG em janeiro de 26. Que ótimo. Bacana, tá aí já. Tá aqui. Você comentou um ponto, Luiz, eu queria explorar um pouquinho contigo. Como você é um cara que consegue coletar essa informação, gerar valor para os seus clientes, para as pessoas que estão próximas, os produtores que estão próximos, né? E eu estou vendo isso claramente quando você fala que
é super importante a usina de etanol de milho estar nessa região, porque a pecuária realmente ela precisa ser tecnificada e ela Sim. precisa ter essa cara de fábrica que hoje nós não temos ainda. Temos em alguns lugares, mas Sim. lá, especificamente, acho que na grande maioria do Brasil ainda, a gente precisa ter essa mescla para gerar eficiência produtiva na cadeia pecuária também. E dado que vocês foram os precursores do barter nas operações de barter, vocês oferecem ou vislumbram oferecer algumas tecnologias para esses produtores em troca para que eles possam melhorar via 3tentos, ou só faz essa relação comercial entre tecnologia e seus clientes? A gente já faz algumas atividades fortes no farelo hoje, no farelo de soja, no desenvolvimento, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso, na chegada em produtores no mercado interno, obviamente, né, para a gente evoluir o farelo ele é um pouco mais flexível. Sim. No que tange a avicultura, a suinocultura e também a bovinocultura intensiva, né? E no caso do DDG ele é muito bem utilizado, ele é assim incrível no que diz respeito para a bovinocultura de forma intensiva. Então, confinamentos, né? Nós vamos fazer sim trabalhos com produtores rurais, mas que estejam focando nesse confinamento, né? E estamos localizados hoje no nordeste do Mato Grosso e sul do Pará, que é onde há a maior concentração de bovinos do Brasil. E a gente às vezes se esquece, né? Mas o Brasil é o maior rebanho de bovinos comercial do mundo. O maior rebanho mundial é da Índia, o segundo é o Brasil, com 290 e poucos milhões de cabeças. Então nós temos essa característica e nós precisamos evoluir. Então a 3tentos está propondo e está querendo, junto com o produtor rural, junto com esse pecuarista, oferecer soluções que sejam as melhores possíveis para ele na realidade dele. Legal. Luiz, você comentou, falou uma frase que eu achei super importante. Vocês transformam os dados em uma experiência para o seu cliente. Dado que nós temos hoje a inteligência artificial e essa possibilidade de trazer cada vez mais conhecimento com esses dados que nós temos, você vislumbra utilizar a inteligência artificial ou já está usando a inteligência artificial em algum momento dentro da 3tentos para gerar esse valor, essa tomada de decisão mais acurada para dentro da companhia e para fora também? Ou só hoje, ou se você não utiliza ainda? Nós já utilizamos alguma coisa mínima, estamos num processo de inclusão cada vez maior, mas obviamente nós estamos identificando a necessidade do cliente num primeiro momento, né, para que a gente possa entrar propondo soluções, propondo interações para ele, para o produtor rural. A 3tentos ela tem um foco muito grande na atuação dessa gestão da proposição que nós chegamos para com o agricultor. Proposição de valor mesmo. Proposição de valor, o que agrega a utilização correta desse fertilizante, o que agrega a utilização correta e racional desse insumo agrícola, Legal. Seja ele fertilizante, seja ele uma proteção do cultivo, para que ele tenha e obtenha os melhores resultados em produtividade e resultado de relação custo-benefício. Então, essa é a visão da 3tentos. Então, nós estamos muito focados com o setor de inteligência. Nós temos o nosso CETEC, que é o Centro Tecnológico no Rio Grande do Sul, e o do Mato Grosso para ser inaugurado agora em dezembro desse ano, onde a gente aproxima muito, não só a questão de agricultura ou de agrotecnologia, mas também as questões de inteligência artificial, toda essa avalanche de evolução tecnológica que está chegando, como nós selecionarmos junto com o agricultor o que é de valor para ele. Qual é a empresa que realmente entrega valor para 3tentos na gestão do seu risco? Qual é a empresa que realmente entrega valor para 3tentos transferir isso para o agricultor? Para que ele tenha o total controle, né, dos seus gastos, dos seus investimentos, dos seus custos e daí, obviamente, da sua produção, da sua receita e obtendo o seu resultado final.
e conseguir com isso fazer o seu planejamento. Né? Um planejamento de 1 safra, 2 safras, 3 safras. Uma ajuda de gerenciamento mesmo, né? Interessante esse ponto, porque ele meio que faz um filtro do que realmente funciona e ele valida isso, depois oferece para o produtor como realmente um serviço. Ó, isso aqui está validado, 3 tentos, funcionou e vai melhorar a acurácia da operação produtiva e eficiência do produtor no final do dia. E a 3 tentos conhece ele, né? Aí que eu acho que tem uma oportunidade da própria 3 tentos ser o B2B2C, né? Vamos dizer, o propagador dessa ferramenta via troca de produto, porque no final do dia, o produtor rural, que a gente fala, ele sempre vem por intermédio de uma companhia porque ele acredita na companhia. No final do dia ele vai acreditar na 3 tentos. Assim, se a 3 tentos está me oferecendo é porque funciona. E aí a 3 tentos teve essa curadoria na CETEC aqui de falar assim, isso aqui realmente funciona. E o Luiz não comentou, mas eu sei, ele tem no campo os assessores que trabalham com a 3 tentos, que faz o atendimento ao produtor. É como se fosse um modelo de um agente autônomo, de um assessor de Tinha uma matéria que eu vi aqui, 155 pessoas em campo. Esse profissional, me corrija se eu estiver errado, né, Luiz? Esse profissional conhece a fundo o produtor. Então ele mata pau com as demandas dele. É o consultor do agricultor. Nós costumamos falar... Eu não sei nem se o nome é esse, né? Mas é consultor técnico, né? É consultor de vendas. É. Hoje a gente já está com um número um pouco maior, já com essa expansão no Mato Grosso. Já estamos perto de 200 profissionais no campo fazendo esse atendimento. Né? Eles, onde a gente trata a primeira informação que sai, ela é obviamente tratada internamente, né? Para que a gente consiga expandir essa informação e colocar ela disponível para o produtor, convidando ele para os dias de campo da 3 tentos, que é o nosso crop show que a gente faz no Rio Grande do Sul, vai começar a fazer no Mato Grosso. Então são 4.000 produtores por ano fisicamente. Bastante, né? E ali a gente tem muitas sessões onde a gente realmente faz uma interação com eles ouvindo o produtor. O que nós nos dedicamos muito é ouvir o nosso cliente. Qual é a demanda dele? Qual é a necessidade dele? Nós também trabalhamos tentando gerar valor, né? Trazer e buscar essa novidade e oferecer, mas antes disso, nós queremos que ele se sinta totalmente atendido nas suas demandas. Sim. E obviamente que a gente não vai parar de provocar. E o que a gente puxa internamente é o que eu considero a moeda mais forte do mundo, é confiança. Sem dúvida. Então, quando a gente entra num grande site aí para fazer uma compra e a gente passa passaporte, CPF, um cartão e tudo, o que é vendido na realidade, o que é comprado? Credibilidade, Então, e isso nós temos muito forte, Rodrigues, na nossa cultura, na nossa base da empresa. Que é o mais importante, é o nome, né? Minha avó falava, você sujar o nome, você perdeu tudo. Não é nem dinheiro, é nome, porque se o nome for bom e se tiver confiança, você consegue dinheiro para fazer as coisas, né? Minha avó já falava já. Luiz, a gente está chegando ao final. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente, poder discutir aqui um pouco da história da 3 tentos, conhecer um pouco mais do que está sendo feito, dos planos, de como você se relaciona principalmente com os seus clientes, que eu acho que são clientes / amigos, né, no final do dia, né, que eu acho que é super importante essa relação, né, e dessa relação da 3 tentos que começou lá em 95 com a tecnologia, que não para por aqui, né, que é sempre uma adoção atrás da outra, inovando, agora buscando combustível renovável, que acho que é a nova vedete aqui para o mercado, que a gente tem esse potencial produtivo, e acho que você está indo por um caminho super certo, que é o de verticalizar ali a pecuária, ali, que a próxima fronteira de tecnologia e tecnificação é trazer a pecuária para dentro dessa tecnologia toda e ampliar o escopo produtivo do Brasil aí nessa área, né? Eu acho que primeiramente, vocês estão de parabéns. Eu quero participar desse crop show aqui, fazer um dia de campo digital lá para a gente falar vamos fazer sobre tecnologia de startup, né?
Convite formalizado tem para novidades vocês dois e boa. para todo Obrigado, o time aí da obrigado. Rural Venture. Quero participar e falar um pouquinho de tecnologia lá, conhecer um pouquinho e principalmente ouvir, porque acho que você tocou num ponto super importante. A gente começou o podcast para ouvir as startups, para entender o que estava faltando para elas se conectarem com o agro real. Hoje nós trazemos as corporações para entender como que elas estão se relacionando com a tecnologia, para no final do dia entender o que o nosso cliente quer, né? Os dois clientes, a perspectiva dos dois lados para ver se tem fit e entregar realmente o produto final lá na ponta, né? Que eu acho que é Sim. super importante. E parabenizá-lo pela trajetória, pelo todo o processo aí, os 30 anos que está chegando aí, acho que é sensacional. E se você quiser deixar um recado, acho que é interessante deixar um recado do empreendedor para quem está começando a empreender agora, uma lição que você teve de vida que realmente faz a diferença. Você acabou de falar uma aqui que é super importante, que é o nome, né? Confiança. Mas se tiver uma lição E aí, aí... até para completar, Rodrigo, se você me permitir, Lógico. a gente... Que formalidade é essa? Não, às vezes eu fico formal. A gente acaba fazendo muito evento, palestras em faculdades, né? Principalmente nas ligas agro, né? Sim. E uma das grandes dores que a gente acaba escutando da moçada é o relacionamento com o pai, né? Com o gestor da indústria ou da fazenda, umas dificuldades de trabalho em conjunto, né? Família, né? Quer dizer, sucessões, né? E você tem um caso super de sucesso, né? Como a gente entrevistou aqui o Leandro da Mantiqueira também, ele tem lá o Murilo, trabalha com ele. Então, assim, mas não são poucos casos, né, de sucesso, né? Existe muita dificuldade, a gente escuta muita queixa. Então, também só para completar um pouco da mensagem sua, tem muito, né, universitário, estudante, né, que está nesse processo, né, de galgar o trabalho, voltar para o campo, né, ou voltar para a indústria. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem também para esse jovem que está escutando, o que você fez de certo, o que você acredita para o sucesso do trabalho em família conjunto. Eu não poderia deixar de comentar aqui o pai e a mãe, que foram sempre muito abertos, né, para que os filhos conseguissem interagir com eles, participar dos negócios desde cedo. Então, eu destaco a atuação deles, do meu irmão, né, o João Marcelo, aí, que a gente realmente, desde o início, atuamos lado a lado, continuamos sempre firmes juntos, e as minhas irmãs, que são acionistas da 300 e que confiaram a nós a condução dos negócios. Mas a gente, desde 2010, nós temos um acordo de família que a gente revisa, que vamos dizer assim, é o nosso guia, né? E ali, obviamente, que toda a família olha para o mesmo lado. Então, o recado para esse jovem é: não percam a fé no diálogo. O diálogo, ele é fundamental. Obviamente que as pessoas têm diferentes interesses, né, e devem perseguir cada um o seu sonho, mas dentro de um negócio familiar podem surgir grandes corporações, ou melhor, independente do tamanho do negócio, ele sempre nasce com uma família, ou duas famílias, Perfeito. ou três famílias. Ele sempre é um negócio que tem uma família à frente. Então, não percam a fé nesse diálogo. E quanto ao mercado como um todo, Rodrigues, eu agradeço as tuas palavras aí, e que nós somos uma empresa, e eu particularmente, assim, eu acredito muito nas empresas que obtêm sucesso com o resultado do seu trabalho, não como resultado, não focando o resultado financeiro, o ganho financeiro de cara, é realmente porque tem uma visão de long time value, é o que eu busco, é o que a 300 busca. Nós, graças a Deus, temos atingido isso. Nosso pai começou a plantar a primeira lavoura de trigo, 70 hectares, em 1954. Cara. Então, nós temos uma história para defender junto com todo um time. Hoje a 300 aí com mais de 2.300 funcionários, ou seja, são 2.300 tentos, né, que estão juntos. Famílias, e ao né? mesmo tempo famílias, 24 mil clientes, que são 24 mil famílias. Exato. Né? É uma responsabilidade grande de parte a parte. Então,
Volto a falar em confiança, mas volto a falar também muito nas perspectivas. Nós estamos num Brasil ou num país que consegue produção de alimentos como nenhum outro. Sim. E vai continuar aumentando as distâncias para os segundos colocados. Ele consegue caminhar duras penas nessa industrialização. Temos um desafio / oportunidade gigante em termos de logística. Sem E dúvida. aí, assim, falávamos antes em comunidade rural e urbana, sem a comunidade urbana junto nisso, nós não vamos vencer, e nós vamos vencer juntos. E um horizonte em energia renovável, em energias limpas. Então, eu sou um apaixonado por energia solar, energia eólica, energia através do biodiesel, energia através do etanol, de cana ou de milho, né? Não é uma competição, é realmente uma complementariedade. Então, nós trabalhando, quanto maior a nossa matriz energética, mais fortes nós seremos. E o mundo tem um certo receio, para não dizer muito receio do Brasil nisso. Sem Mas dúvida. a gente caminha e segue caminhando à frente. A passos largos, viu? Em frente, Não, isso aí. Acho que é interessante que, assim, a gente teve um episódio hoje, né, André, que, assim, a gente falou do business sem falar muito do produto, porque eu costumo perguntar para as pessoas o que é o que vai ser o seu produto, né, que no final, assim, o que é seu produto sem tecnologia, né? Qual que é se eu tirasse tecnologia, o que seria seu produto? E aqui o Luiz deixou muito claro que não importa o produto, mas importa o cliente. Porque todo momento que a gente falava, não, eu escuto o meu cliente. Então, no final do dia, a gente acabou falando de uma empresa que o cerne dela é com o cliente, que é a coisa mais importante. No final do dia, você vai atender o seu cliente da melhor forma, seja com qualquer outro produto, qualquer produto. No final do dia, você está escutando o seu cliente, né? Sim. Acho que esse é o maior recado para quem está escutando aqui, os empreendedores, é assim, o foco não é no produto, e sim no cliente. O que o cliente precisa usar lá na ponta, né? Sim. O que está faltando lá para ele, o que você pode ajudá-lo na ponta. E que é aqui, quando a gente conversa com empresas de tecnologia, Luiz, muitas vezes o produto fica no primeiro lugar e não o cliente. Porque o cara acaba olhando tanto para o produto, acaba se apaixonando pelo produto e não vai entender o que realmente o cliente está precisando na ponta. E aqui foi um exemplo claro do que a gente conversou sobre uma empresa que está listada em bolsa, que tem, tem vários produtos, mas a gente aprofundou muito pouco nos produtos e sim no cerne central, que é o cliente, escutar o cliente. Obrigado pela sua aula hoje. Para quem não entendeu, essa é o final da aula, porque assim, a gente falou sobre uma empresa sem citar os produtos e sim sempre falando sobre o quanto é importante a gente estar lá na ponta, né? Com o cliente. Porque é ele que vai ditar o que vai consumir lá na ponta, né? Exato. Obrigado pela aula. Essa é a cerne da aula, gente. Obrigado, Rodrigues. Obrigado, André. Luiz. Obrigado, Rural Talks. Obrigado, gente. Valeu, obrigado, gente. Valeu, Até gente. a próxima. Um hein? abraço.